Muito bem, então eu vou me apresentar. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do DEAP. Sejam todos bem-vindos. Esta é uma atividade da orientação educacional que tem como objetivo apoiar os estudantes em relação à sua vida acadêmica, especialmente aí em processo de aprendizagem, construção de carreira. E para isso temos organizado várias atividades coletivas, como vocês devem ter visto aí o nosso e-mail de divulgação institucional, no qual a gente tem uma programação bem interessante para esse semestre. Aproveito para convidá-los a rever o link desta programação, porque ela está sempre sendo atualizada. A cada semana a gente tem pensado em novas iniciativas, né, e disponibilizado lá. Então, aquilo que chama mais a atenção de vocês, que faz mais sentido para vocês, são atividades extracurriculares, mas nós oferecemos aí o certificado de participação para aqueles que estão presentes, né, mesmo aqui no virtual. Então, essa atividade, ela é uma atividade muito importante, porque nós aqui, enquanto pedagogos, né, psicólogos, recebemos sempre várias dúvidas dos alunos em relação à formação, em relação a questões de línguas estrangeiras. Então, pensando nessas demandas aí que nos aparecem, né, que nos procuram, nós convidamos a professora Victória, o professor Joacir, para compartilhar aí um pouco do funcionamento do CEL, né, do Centro de Estudos das Línguas, para vocês terem informações com mais propriedade, com mais qualidade. A gente sabe que existem informações disponíveis também lá no site, mas é sempre bom, né, conhecer, e esse espaço é um espaço de formação, é um espaço de diálogo, de troca de experiências. Então, essas atividades a gente tem feito com duração aí máxima, né, de 1h30, dependendo aí das dúvidas, dos comentários, sugestões. Então, a gente vai começar com uma abertura, que é essa que eu estou fazendo agora. Em seguida, eu passo a palavra para os nossos convidados, e fiquem à vontade para participar, seja aí pelo chat, né, ou quem sentir à vontade também pode levantar a mãozinha, que nós estaremos atendendo. Então, eu gostaria de agradecer antecipadamente, né, os professores Joacir e Vitória pelo aceite do nosso convite. A gente sabe que eles são bastante ocupados, né, tem uma carga aí horária de trabalho bastante intensa, e aceitaram gentilmente, né, em estar aqui conosco, né, em preparar aí uma apresentação, uma fala que pudesse aí complementar aí a formação e a formação de vocês. Então, eu vou apresentá-los. Nossa roda de conversa hoje é línguas estrangeiras no contexto acadêmico. Temos, então, a doutora Maria Vitória Guinlin Vivacqua, espero ter pronunciado corretamente. Ela é coordenadora e professora de língua inglesa do Centro de Ensino de Línguas, o CEL, aqui da Unicamp, doutora em linguística e mestre em linguística aplicada pelo IEL Unicamp. E o professor Joacir Tupinambás de Oliveira, coordenador de extensão do Centro de Ensino de Línguas, CEL, Centro de Estudos de Línguas da Unicamp, doutor e mestre em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, pela USP, mestre em Linguística pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos. Então, eu gostaria de passar palavras aos nossos convidados, e eu sigo por aqui nos bastidores, pessoal. Muito obrigado, Marilda, pela apresentação. Nossa, e muito obrigado de nos dar essa oportunidade de estarmos aqui para dividir um pouquinho, né, um pouco sobre o CEL, sobre língua estrangeira com os alunos. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Marilda, todo o pessoal. É difícil agora nos adaptarmos à sigla, né, mas ao pessoal do antigo SAI, DEAP, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, com todo mundo que está nos assistindo. O professor Joacir vai compartilhar a tela de uma apresentação que a gente vai fazer, então, agora, sobre o CEL. Foi. Foi?
Eu vou pôr aqui em modo apresentação, é que a hora que eu colocar em modo apresentação eu não vejo mais ninguém. Posso começar? Só para avisar, pessoal, a gente começa com o primeiro slide, que é uma fotografia do edifício do céu, mas nós estamos em reforma. Tá? Então, se hoje vocês passarem pelo céu, vocês não vão ver essa paisagem bonita. Vocês vão ver obras, obras e obras. Tá certo? Jô, passo para você. Então, deixa eu só colocar agora aqui em modo apresentação de slide. Só um segundinho para a gente poder ir arrumando. Só um segundo. Pronto. Acho que agora vocês... Bom, eu não vejo mais vocês, mas eu acho que vocês estão vendo a apresentação, o slide de modo apresentação, né? Sim. Sim, tá. Muito bem. Então, hoje, nós aqui temos os nossos nomes, e a ideia hoje, pessoal, é falar um pouco sobre o que é, né, essa língua estrangeira aí no contexto acadêmico, e as perguntas, né? A gente resolveu fazer essa apresentação também, às vezes, com as perguntas que a gente recebe no CEL. Então, às vezes, vem CEL com L, hein? A gente recebe, às vezes, alunos lá e nos perguntam algumas coisas. Mas tudo bem, tem esse centro, mas por que eu tenho que aprender uma língua estrangeira? Né? Que relevância vai ter essa língua estrangeira no contexto acadêmico? Por que eu tenho que saber uma língua estrangeira para fazer pesquisa científica? E aí, lógico, né? Muitos alunos falam, professor, basta usar o tradutor eletrônico. Será? Bom, e aí, por fim, a gente vai falar um pouco sobre o que é o CEL, certo? Então, vamos começar com essa pergunta, né? Por que eu devo aprender uma língua estrangeira? Apesar de a gente já ter, né, essa ideia, principalmente do inglês, muitos alunos ainda se questionam, mas por que eles não aprendem o português, né? Por que eu tenho que aprender a língua deles? Bom, muita gente, né? É bom a gente saber que muitos estrangeiros aprendem o português, né? O português é uma língua bem estudada no contexto internacional, de pessoas que já falam inglês, já falam 3, 4 línguas, adicionam outras línguas e o português é uma delas, né? Mas vamos pensar, né, na nossa casa, aqui na Unicamp. Né? Como vocês sabem, a Unicamp já há muito tempo vem num processo de internacionalização. Tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma coisa nos departamentos de vocês, com aulas e palestras ministradas por professores estrangeiros. E muitas vezes esse professor chega aqui, às vezes é um professor, digamos, da Turquia, uma professora da Rússia. Esses professores vão ficar aqui 2, 3 dias, eles não vão aprender português. E nós não vamos aprender russo para poder assistir a uma palestra. Então, a língua provavelmente vai ser inglês, talvez o espanhol, talvez o francês, né, uma língua estrangeira que vai ser usada nessa comunicação. E aí, se você não sabe nenhuma língua estrangeira, nem mesmo o inglês, você acaba perdendo a oportunidade de ter um contato com uma figura importante né, dentro da sua área de estudo de outro país. Além, né, dessas palestras e aulas em inglês ou em outras línguas, né, a gente tem uma presença de alunos estrangeiros no nosso campus enorme. Né? Então, até mesmo para o convívio, né, uma socialização, você saber o espanhol, né, nós temos muita gente da América Latina, você conhecer um pouco mais dessas culturas, você vai conseguir por meio de uma língua estrangeira. Né? Quando a gente fala em internacionalização, às vezes eu percebo que alguns alunos têm uma ideia que a internacionalização da Unicamp é só lá de fora para cá, né, para dentro. Mas não é, muito pelo contrário. Quando a gente pensa sobre internacionalização, a gente também está pensando da Unicamp para o mundo. Né? Então, nós temos vários editais. Né, nós temos a DERE, que é o Departamento de Relações Internacionais da Unicamp. Vocês devem criar o hábito de sempre entrar no site da DERE e olhar os editais. Né? Às vezes, assim, eu estou ali dando aula para alunos que estão no 3º, 4º ano, eu falo da DERE
os alunos falam, Déry, mas o que é isso? Como assim, professor? Eu posso ir para a França pela Unicamp? Se houver um edital de mobilidade estudantil, sim, você pode, né? Então, mas para você conseguir essa oportunidade, você tem que saber uma língua estrangeira, né? Então, a maior parte dos editais, desculpa, a maior parte dos editais pedem, os editais pedem a língua inglesa, mas também há editais que pedem francês, há editais que pedem espanhol. Ah, professor, mas eu vou para Portugal. Então, saiba que Portugal pede língua inglesa nos editais, né? Então, é uma oportunidade que você tem, é um serviço da Unicamp, né, que está à disposição dos alunos. Muitos alunos não sabem disso, mas também tem aí depende, né, de ter esse conhecimento da língua estrangeira. Bom, e por que eu devo, então, né, se você ainda não se convenceu, por que eu devo aprender, né, uma língua estrangeira? Então, vamos pensar na questão da comunicação global, né? Então, já há muito tempo que a gente fala da globalização, né, do mundo cada vez mais interconectado. Então, você saber falar outra língua vai facilitar a sua comunicação com pessoas de outros países, de outras universidades, outras culturas. E lógico que isso amplia as suas chances, as suas oportunidades de se envolver em pesquisas internacionais, conhecer, né, entrar em contato com outras culturas, com outros estudos. Bom, oportunidades profissionais também, assim, né, já está bem claro também para a gente que você saber uma língua estrangeira, né, quando você termina a sua universidade, quer dizer, vocês já vão sair, né, de uma das melhores universidades do nosso país. Se você adiciona também o conhecimento de uma língua estrangeira, isso vai ter um peso no seu currículo. Então, na hora de procurar um emprego, né, depois de formado, vai ser, sim, um diferencial, seja qual área você estiver, vai ser um diferencial no seu currículo. E eu vou dar aqui para vocês um exemplo que, na verdade, na área acadêmica, né? Isso é de uma colega, na época que eu estava fazendo doutorado na USP. Essa colega publicou 5 artigos. Então, a gente tem que publicar, a gente fica naquela loucura de publicar artigo e tal. Ela publicou 5 artigos, sendo que 4 artigos ela publicou em português, 1 artigo ela publicou em inglês. Desses 4 artigos em português, ela não teve retorno nenhum. Teve uma outra coisa, assim, alguém comentando. Desse 1 artigo em inglês, ela conseguiu uma viagem para a Rússia e uma viagem para a Alemanha, para dar uma palestra, para dar uma aula sobre o assunto dela. E o nicho dela é bem limitado, no sentido que é sobre tradução, tradução de receitas e a cultura, como que a cultura se manifesta por meio da alimentação. Então, é bem restrito, né? E aqui no Brasil são poucas pessoas, quer dizer, dá para você, como é um nicho mais fechado, assim, você já até sabe quem são as pessoas. Agora, imagina, você coloca um artigo publicado numa língua estrangeira, né, no inglês, que é a língua universal, isso vai para o mundo inteiro, né? Então você, sei lá, né, uma coisa exponencial, assim, de quantas pessoas vão ler aquele seu artigo e as oportunidades que vão vir disso, né? Ela não sabe, ela é fluente em inglês, claro. Ela não sabe falar russo, mas na Rússia ela usou inglês, mas ela foi para a Alemanha porque ela sabe falar alemão. Então, foi uma oportunidade dela ir para uma universidade, e como ela tinha o conhecimento de alemão, então ela foi convidada para ir para lá. Então, são essas oportunidades profissionais, no nosso caso, a gente pode até colocar aí uma barra acadêmicas, né, que surgem a partir do momento que eu tenho o conhecimento dessa língua estrangeira, né? Claro, tem o crescimento pessoal, né? Quer dizer, aprender uma língua estrangeira vai estimular o seu cérebro, vai expandir as suas capacidades cognitivas, né? Se você está lá nas exatas, a hora que você se senta para aprender uma língua estrangeira, é uma outra forma do seu cérebro olhar para o mundo, né? Então, acaba te, né, proporcionando aí mais uma confiança, né? uma sensação assim, muito boa de estar aprendendo algo diferente.
É uma experiência cultural, porque, né, a língua estrangeira vai permitir que você mergulhe numa outra cultura, né? Se a gente pensar aí nos aspectos acadêmicos, vai abrir possibilidades, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vai abrir possibilidades de você mergulhar também no conhecimento ali original produzido em outro país. E uma consequência muito boa, né, que é uma questão até de uma formação cidadã, é você se tornar mais tolerante e se tornar mais empático com o outro, né? E muitas vezes, quando você descobre o outro, você se autodescobre, né? E a gente pode até pensar na própria cultura brasileira, o que é ser brasileiro, né? Eu falo, né, por mim mesmo e falo por outros alunos, os meus alunos, que se descobriram brasileiros depois que aprenderam uma língua estrangeira, né? Depois que começaram a ver o que é ser o outro, né? Você descobre quem você é. Então, são assim os benefícios, né? Até eu pus aqui nesse word cloud aí, né? Why learn a language? Então é compreensão, é adaptabilidade, vantagens, empregabilidade, oportunidades, que mais aí? Liberdade, enfim, né? São palavras bem positivas. Bom, e qual que é a relevância das línguas estrangeiras no contexto acadêmico? Bom, primeiro, né, claro, primeiramente vai ser aí o seu desenvolvimento intelectual, né, como a gente falou, a sua formação cidadã como estudante, além de adquirir as habilidades linguísticas, né, e compreensão das outras culturas, você vai ter também a possibilidade de colaboração com outras universidades, com outros centros de pesquisa. Vamos pensar, por exemplo, né, como eu falei lá no primeiro slide, a internacionalização não é só lá de fora, aqui para dentro. Mas, digamos que você fica sabendo, né, você está lá na engenharia, você fica sabendo de um projeto da engenharia civil para populações vulneráveis na Nigéria. Aí você descobre que quem está trabalhando com a Nigéria é alguém de uma universidade na África do Sul. Então, se você tem conhecimento de língua inglesa, por exemplo, você entra em contato com a universidade na África do Sul, que talvez, né, nós temos convênios, a Unicamp tem convênios com várias universidades. Então, nos departamentos de vocês, né, procurem saber com quais universidades o seu departamento tem um convênio, ou a própria Unicamp, né, as universidades que a Unicamp, com as quais a Unicamp tem um convênio, e aí, de repente, você descobre que o seu departamento lá de engenharia tem um convênio com essa universidade na África do Sul, que está fazendo um trabalho na Nigéria com uma população vulnerável, numa situação muito parecida com uma população vulnerável no Brasil. Né? E você vai e pega essa experiência internacional, essa experiência estrangeira, vai adaptar para o contexto brasileiro. Então, é um ciclo fenomenal, né? E você sai daquela coisa de parecer que está sempre inventando a roda. Né? Então, eu já ouvi, às vezes, alguns alunos falando, né, quando você vai fazer alguma orientação, mas o que já se pesquisou sobre isso? Às vezes o aluno fala, não tem nada. Como não tem nada? Sempre tem, né? A gente não importa, assim, você faz uma pergunta de pesquisa, sempre vai ter alguém que já pesquisou aquilo. Quando eu tenho acesso a uma língua estrangeira, quando eu tenho domínio à língua estrangeira, eu consigo descobrir tudo isso. Então, se eu sei alemão, eu consigo entrar na biblioteca de uma universidade alemã e pesquisar bibliografia, pesquisar títulos em alemão, falando, nossa, olha, tem alguém, né? Ou eu entro num site, eu entro em alguma plataforma de informação, de pesquisa, e eu consigo identificar alguém que já está pesquisando, já pesquisou aquilo que eu também quero pesquisar. Então, essa questão do desenvolvimento intelectual é sensacional. E já nos leva para o segundo item aqui, né, que é acesso a uma ampla gama de recursos acadêmicos. Né? Não tem nem... Imagina vocês agora fazendo né, a graduação, a quantidade de material que a gente tem na internet em língua estrangeira. Né? Bom,
eu dou aula de inglês no Profis, e eu converso muito com os alunos sobre o que é ser aluno da graduação e a questão da língua inglesa, principalmente, né? E se vocês já devem estar passando por isso, você pega a bibliografia das disciplinas, 50, 60, às vezes 80% dos artigos que vocês devem ler está em língua inglesa, está em língua francesa, em língua espanhola, porque muitas vezes não dá tempo de traduzir para o português. Porque, né, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que o desenvolvimento tecnológico está numa velocidade que você vai dormir com o mundo de uma forma, quando você acorda de manhã, o mundo já não é mais aquele da que você foi dormir há 8 horas. Né? Que quando você foi dormir, aquele mundo já não é mais o mesmo, porque a tecnologia já avançou. Então, não dá tempo, né? Já tem um atraso na publicação. Imagina, você às vezes leva 1 ano para conseguir publicar um artigo. Aí você vai esperar mais 1 ano por uma tradução, enquanto se você puder ler na língua original, você já ganhou esse tempo. Assistir a aulas em outros idiomas, né? Muitas universidades colocam aulas online sobre diversos assuntos. Eu mesmo eu sou da área de linguística, vira e mexe eu fico sabendo, olha, um professor tal deu uma aula sobre determinado assunto, eu vou lá, eu quero assistir essa aula, quero assistir essa apresentação, né? Muita coisa na área da linguística está em francês, e eu preciso saber francês justamente para acessar ali, imediatamente, aquele conhecimento. Né? Então, quando você conhece a língua estrangeira, assim, não tem limites, né? Eu ia falar assim, o céu não tem limites, mas aí o céu comum não tem limites para você encontrar essas fontes de informação. E com isso, é claro que as suas habilidades cognitivas, né, o seu pensamento crítico também se desenvolve. Porque quando, né, às vezes, aquele trabalho que você tem é um pouco mais cansativo ler na língua estrangeira? Claro que é. Né? Porque você tem que prestar mais atenção, tem que identificar ali, né, como que as palavras se unem para formar significados, mas isso vai te dando um treino até para você refletir um pouco mais sobre o texto. Oi? Bom, como eu não estou vendo vocês, escutei Acho que alguém abriu o microfone. Tá. Mas acho que deve ter sido por engano. Tá bom. Eu achei que era alguma pergunta. É no outro entrada. Como eu estou aqui só olhando para o slide. Desculpa, gente. Maria Clara, você quer falar alguma coisa? Ai, desculpa, eu liguei sem querer, perdão. Tá bom. Tudo bem, não tem problema. Então, né, essa questão assim, dessas habilidades cognitivas, elas surgem porque você está tão entretido ali naquele texto em língua estrangeira e procurando palavras e expressões, que o pensamento crítico acaba sendo mais você acaba empregando mais esse seu pensamento crítico, refletindo mais sobre o texto, né? Ou sobre a palestra, porque não é só ler, ou, por exemplo, agora vocês estão aqui, não é simplesmente vir aqui e me ouvir, pronto, né, tirei da minha listinha, assisti mais uma palestra. Né? A gente tem que ter um processo de reflexão e pensar, poxa, por que o Joacir falou isso? Mas ele falou isso, poxa vida, mas e aquilo? Né? Então, nós precisamos ter esse pensamento crítico para poder construir o conhecimento, né? Senão não tem construção do conhecimento. Enfim, e também nessa questão das estruturas linguísticas, né, como a gente falou no slide anterior, você começa a ver outras formas de pensar. Bom, e por que eu tenho que saber uma língua estrangeira para fazer pesquisa científica? Se eu ainda não consegui te convencer, né, novamente, assim, o acesso a recursos, né, as pesquisas científicas, elas são publicadas em língua estrangeira, principalmente em inglês, depois o francês, né? Então, se você tem habilidade, você sabe inglês, francês, alemão, espanhol, chinês, né? Então, acho que chinês, na verdade, o mandarim, né? A gente precisa começar a olhar também um pouquinho mais para a Ásia. Você acaba tendo oportunidades
de muito mais acesso a outros estudos, né? A comunicação e colaboração é você conseguir interagir com outros pesquisadores, com outros colegas, né? E até mesmo aqui, não precisa ser uma coisa só lá no exterior, aqui mesmo no Brasil. Então, você vai assistir a uma palestra. Aí tem lá um professor, às vezes o professor vem acompanhado de 2 ou 3 orientandos lá do país estrangeiro, fazem rodas de conversa, rodas de debates. Se você não tem conhecimento, né, da língua estrangeira, da língua que eles estiverem usando, seja se eles estiverem usando inglês ou francês, você perde uma oportunidade de colaboração, né? Às vezes de você contribuir e de você receber uma contribuição, né? A questão da publicação, né? Também, como eu até usei o exemplo dessa minha amiga, essa minha colega de doutorado, né, quando você publica em língua estrangeira, você amplia a possibilidade do acesso à sua pesquisa, e você tem acesso também a essa pesquisa publicada no exterior, né? E você consegue, já assim, antecipadamente, você já consegue ter acesso ao conhecimento. E, falando no acesso ao conhecimento, você terá acesso a conferências. Uma vez, né, também dando aula no Profis, eu conversando com eles sobre, né, a importância também da língua estrangeira, aí um aluno falou assim, professor, mas eu não vou assistir coisas lá fora, eu simplesmente, assim, eu não falo inglês, eu não vou, é uma opção que eu tenho de assistir, a participar de congressos só aqui no Brasil. Aí, assim, infelizmente, naquela hora eu falei, então tá, espera só um pouquinho, na próxima aula eu te trago mais informações. Aí eu entrei e, assim, acabei achando, naquela época, houve um pequeno evento na Unicamp, né, aqui na nossa casa, em que o inglês foi a língua oficial. Né? Não era só a apresentação, era quem quisesse se submeter um paper, né, uma apresentação, tudo era em língua inglesa. Aí eu comecei a olhar nas outras universidades, né, fui olhar na USP, na Unesp, nas federais, aqui do Brasil, e eu achei vários eventos no Brasil cuja língua estrangeira era inglês, era espanhol, era francês. Né? Então, às vezes, a gente, né, por uma decisão assim, né, que eu acho que pode limitar um pouco, então eu simplesmente não vou para o exterior, eu vou ficar só aqui no Brasil. Tá bom, né? Mas você vai perder a oportunidade de participar de eventos, até mesmo aqui no Brasil, por uma questão linguística. Quer dizer, você já não vai assistir a palestra lá no seu departamento, não vai participar de grupos de debate, não vai assistir a aulas no YouTube, não vai... né, a vida vai ficando um pouco limitada, né, e você vai acabar ficando, até tem um termo que a gente usa, né, a endogenia, né, que é a endogenia quando a causa, alguma coisa interna causa, né, tem uma reação ali localmente, né? Então você só estuda aquilo que é feito no Brasil, você só quer no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, isso tudo é muito limitador, tá? Bom, e eu não vou nem falar que no exterior a coisa mais comum, eu já fui para vários congressos assim em países cuja língua nativa não era inglês, mas a língua do congresso era inglês, ou espanhol, ou alemão, ou francês, né? Então, imagina, no último evento que eu fui foi na Polônia, eu não falo polonês, mas chegamos lá e o inglês era a língua oficial, assim, da secretaria onde você pegava ali aquela bolsinha, aquela sacolinha com material, tudo foi feito em língua inglesa, né? Bom, e a questão, então, aí, né, do aprendizado, claro, é uma consequência, né, de tudo isso. O seu aprendizado não vem só de uma fonte, né, não é só da língua portuguesa, mas vem aí de várias fontes. Então, a questão da inovação dos seus estudos, das suas propostas, essa é muito maior, né, do que você ficar limitado a só uma língua. Bom, aí
Também isso aqui já ouvi de um aluno, né? Ah, professor, eu vou usar o Lens, né? Eu pego lá meu celular, ponho assim na tela, pego aqui do meu texto, vou usar o Google Tradutor e vou levando a minha vidinha assim. Tudo bem, você pode ir levando a sua vidinha assim, só que o Google Tradutor é uma ferramenta excepcional? É. Eu sou também tradutor, eu trabalho com tradução, eu posso falar, realmente. É uma ferramenta, né, o Lens mesmo, né, você pensar, puxa, você pega lá o seu celular, imediatamente faz uma tradução. Para o dia a dia, você pode usar o Google Tradutor? Pode. Né? Uma coisa assim, escutei um negócio assim, num programa de televisão, no celular, coloco lá no Google Tradutor, legal, resolveu a sua situação, né? O Google Tradutor, por exemplo, ele é melhor como um dicionário de frases do que um tradutor de um texto por inteiro. Depois vocês podem até fazer um teste, você coloca às vezes o texto inteiro, aí depois você coloca um parágrafo e você vai colocando partes desse parágrafo, a qualidade da tradução vai melhorando, né? Mas essa imagem que eu pus aí, né, é pensando assim, eu estou fazendo engenharia, ou estou fazendo biologia, eu estou fazendo pedagogia, tem esse texto em inglês, eu vou jogar lá no Google Tradutor, eu tenho esse texto em francês, vou jogar lá no Google Tradutor, e tudo bem. Mas aí é como caminhar com os olhos vendados, você não sabe o que vai acontecer. Eu tenho vários exemplos, aí eu selecionei hoje aqui para a gente, esse exemplo aqui de um texto, né, falando sobre como você trabalha com poços, né, furar poços de água, né, então, numa comunidade que precisa de água potável, mas não tem uma fonte ali oficial de água, enfim. Então, o texto é mais ou menos sobre isso. E em inglês, num determinado momento, o texto explica quais são os tipos de poços que podem ser utilizados, né? Então, ele dá aqui os nomes, né? There are main types of wells exist. Sorry, three main types of wells exist. Dug wells, driven wells, and drilled wells. Aí, né, tem os tipos aqui, mas você nem se preocupou com o original, você simplesmente escaneou aquele, né, passou o OCR naquele PDF, jogou lá no Google Tradutor. Então, na verdade, você acaba tendo assim só esse lado aqui da tradução, né? Eu não consegui pegar a caneta, peraí. Então, a caneta do... Aqui, foi. Então, você vai olhar só para esse lado aqui, você nem vai prestar atenção aqui. Aqui em inglês, por exemplo, a gente sabe, né? Eu sei, mas, por exemplo, se fosse russo, não saberia. E aí, o Google Tradutor ofereceu, existem 3 tipos principais de poços. Legal, traduzir, é isso mesmo. Aí ele fala poços cavados, ok. Poços conduzidos, poços perfurados. Aí você pensa assim, poços conduzidos. O que são poços conduzidos? Na nossa situação aqui, nada, porque esse termo, poço conduzido, não existe em língua portuguesa. O que o Google, o tradutor, fez? Ele pegou driven, pegou well. Bom, a gente está falando de poço, isso só pode ser conduzido. Ele poderia até, talvez, colocado assim, dirigido, né? Alguma coisa assim. Mas esse tipo de poço tem um termo técnico em português que é cacimba, poço cacimba. Né? Não vamos entrar assim, discutir, esse é o poço. Mas, de repente, você está ali preparando, né? De repente, estudando esse texto, você vai fazer uma apresentação desse texto. Aí você chega lá na frente, né, de todo mundo para dar o seu seminário e você fala, então, né, esse texto aqui foi muito importante, pois falou dos 3 tipos de poços que nós podemos levar aí para uma comunidade vulnerável. Então, nós podemos considerar os poços cavados, os poços conduzidos, os poços perfurados. Aí, quem conhece o assunto já vai detectar, né, pronto, fraude ali, né? Não, peraí, mediocridade, né? Aquela coisa, não, a pessoa está falando um erro, então você está falando bobagem. Se você
tem conhecimento da língua estrangeira, se você lê, né, os seus textos em inglês, você tem a terminologia da sua área em inglês, em francês, em espanhol, e não é que o espanhol é próximo do português também, porque eu já vi muita besteira, principalmente na área científica, aí, entre o espanhol e o português. Você sabe que tem, né, qual que é o significado de driven wells, e aí, se você está na engenharia, você vai associar, você vai saber, o poço cacimba, para você, tem um significado em português, então é mais fácil você associar. Ah, professor, mas eu não quero fazer, então tá bom, eu vou tentar ler em inglês, não sei, mas eu quero usar o Google Tradutor, então, só para coisas mais informais. Ah, legal, vamos usar para coisas mais informais. Aí, você quer traduzir, né? Digamos, você viu uma expressão, bite the bullet. Nossa, mas o que será isso? Né? Vou lá no Google Tradutor, ver o que é esse bite the bullet. E você vai aparecer uma tradução morder a bala. Você fala, putz, mas o que é morder a bala? Não faz sentido em português morder a bala. Então, você vai passar, né, se você não tem uma ideia também do que é expressão idiomática, se você não praticou isso em inglês, você não vai conseguir distinguir isso. Você vai ficar com aquele texto sem compreensão na sua cabeça. Aí vamos pensar o contrário, né? Aí você quer falar em inglês, engolir o sapo. Aí você vai lá no Google e coloca, daí ele te dá swallow frog. E você coloca isso no seu texto, de repente você está até lá num bate-papo, alguma coisa, a pessoa não te entende. Por quê? O que aconteceu aqui? O Google Tradutor não percebeu que engolir o sapo em português é uma expressão idiomática que em inglês é bite the bullet. Que não tem nada a ver, né? A palavra ali traduzido individualmente não tem nada a ver. Mas, se eu tenho uma noção de língua estrangeira e eu consigo identificar nessas expressões, e o texto acadêmico, o texto científico também traz expressões idiomáticas. Deixa eu já falar aqui antes, né? De repente você esteja pensando assim, professor, mas eu vou ler textos científicos não têm expressões idiomáticas. Muito pelo contrário. A gente tem até glossários de expressões idiomáticas típicas do texto científico, do texto acadêmico, e em português também, né? É que às vezes na nossa língua nativa a gente não percebe. Então, na verdade, aqui o engolir sapo do português, em inglês é o bite the bullet. E o Google não conseguiu pegar, né, essa diferença. E a gente ainda nem vou entrar aqui, gente, no caso da palavra frog, que frog não é necessariamente sapo, né? A gente aprende que é sapo, e não é rã, na verdade, ou perereca, sei lá, porque acho que ficariam nas historinhas infantis, o príncipe sapo é melhor do que o príncipe rã. Né? Então a gente acabou meio que associando sempre frog com sapo, mas o frog é aquele menorzinho, que aí eu acho que, se tiver alunos aí da biologia, talvez me ajudem, mas acho que aquele menorzinho que é a rã, né? O sapo mesmo é toad, né? T-O-A-D, certo? Bom, muito bem. Tudo isso posto, e como que nós podemos te ajudar? Né? Como o céu pode te ajudar? E aí vem a segunda parte, que é para vocês. Vamos fazer agora um convite para vocês conhecerem o céu. E eu vou passar a palavra para a professora Vitória, assim vocês não ficam cansados da minha voz. Só que eu preciso achar, eu não sei nem onde está. Vitória? Estou aqui, estou te vendo, João. Tá, é que eu não estou. Como eu estou no modo apresentação, tomou conta aqui da minha tela, eu não estou. Então, vamos lá, gente. Como é que nós podemos ajudar vocês, né, no céu? Então, aliás, é um trocadilho ótimo, né? Você está indo para onde? Eu estou indo para o céu, né? Mas é o céu com L, então é o Centro de Ensino de Línguas. É importante a gente frisar para vocês que o céu não é uma escola de idiomas, né? Nós somos uma unidade de ensino, de pesquisa, extensão, e nós somos responsáveis pelas disciplinas de línguas estrangeiras na universidade, né? Nós, então, ensinamos a língua estrangeira, a nossa unidade
os professores fazem pesquisa e nós também temos toda a parte de extensão, né? Uma outra coisa que é importante que vocês saibam é que se vocês quiserem cursar alguma disciplina no CEL, né, nós já vamos apresentar para vocês as línguas que nós temos, mas as inscrições são sempre feitas pela DAC a partir do calendário acadêmico. Então, é o mesmo período de matrícula que vocês fazem matrícula nas disciplinas de vocês, né? Uma outra questão é que as nossas disciplinas de graduação, elas têm 4 créditos, né? Então, são 60 horas, cada disciplina tem 60 horas, e, geralmente, nós trabalhamos com 2 dias por semana, né? Então, por exemplo, a disciplina vai ser segunda e quarta, ou terça e quinta, né? Aqui no CEL também, nós funcionamos das 8 da manhã às 11 da noite, o que nos permite atender os alunos que são da graduação integral, diurno, e também os alunos do período noturno. Uma outra questão que é importante que a gente saiba é que nós somos professores doutores, né? Então, é um diferencial não só pelo lado da pesquisa, mas nós praticamente fazemos todo o material didático usado no CEL, né? Eu acho que vários de vocês que já tiveram a oportunidade de estudar numa escola de línguas, né? Vocês compram o material, né? Nós fazemos o material. Isso é uma coisa muito importante, porque o nosso material é voltado especificamente para a área acadêmica, para temas contemporâneos que a gente tem dentro da área acadêmica, né? E que vai preparar vocês para aquelas questões que o José colocou anteriormente, que é para vocês participarem de palestras, para que vocês possam fazer pesquisa, né? Então, é um diferencial muito grande. Com isso também, como nós preparamos o nosso material, não é um material vendido, né? Então, não tem um custo para o aluno. Se vocês forem fazer, né, um curso em algum lugar, vocês têm que comprar o material. Nosso material ele é disponibilizado para os alunos, claro, né, nas aulas que nós temos, que são aulas presenciais, que também é muito importante a gente falar, né, porque muita gente acha que a aula vai ser online. A gente tem apenas uma disciplina online, que depois, mais à frente, eu apresento para vocês, né? Então, o CEL é esse lugar, né, que está esperando vocês ansiosamente, que venham nos conhecer, né? E que vocês possam aprender, então, algum idioma. Joaci, pode passar? Quais são os idiomas oferecidos pelo CEL, né? Então, aqui tem ordem alfabética verticalmente, né? Então, é o alemão, é o espanhol, é o francês, é o hebraico, inglês, italiano, japonês, português para estrangeiros e russo. Vejam que a gente tem aqui o português para estrangeiro, né, que vai atender aqui os nossos alunos intercambistas, alunos de pós-graduação de outros países. Então, o português, ele tem um lugar aqui no nosso centro. Joaci? Bom, na língua inglesa, né, nós trabalhamos em 3 frentes. O professor Joaci e eu somos na língua inglesa. Então, nós temos a frente de inglês geral, né, que é composta por 4 níveis, e também 4 níveis que podem ser de disciplinas obrigatórias para alguns cursos, né? Então, assim, vamos pensar. Eu quero fazer inglês, né? Eu vou falar um pouquinho depois. Vai ser uma disciplina eletiva ou vai ser uma disciplina obrigatória para o meu curso? Quando é uma disciplina obrigatória, ela já vem prevista na grade curricular quando é que você estará em fase e quando é que você estará fora de fase. Se for uma disciplina eletiva, aí vocês podem se candidatar, né, em qualquer semestre. Então, nós oferecemos o inglês geral,
né, com 4 níveis como obrigatório, mais 2 níveis que não são obrigatórios, então vai do inglês 1 ao inglês 6. Nós oferecemos a disciplina de inglês instrumental, que é voltada para a leitura de textos científico-acadêmicos. Essa é a única disciplina que nós temos online. E nós temos o inglês para o Profis, que é justamente destinado apenas aos alunos do Profis, né? Então, o inglês cobre essas 3 áreas e são materiais completamente diferentes, né? Joacim, próximo. Como eu posso ingressar, né, no curso de inglês? Então, nós temos aqui uma prova de proficiência para quem tiver conhecimento sobre a língua e a disciplina constar como obrigatória no currículo do curso, né? Então, eu sei um pouco de inglês, eu fiz tantos anos em tal lugar. É obrigatória no meu curso? Vou me inscrever pela DAC na prova de proficiência. Outra. Bom, eu não sei nada de inglês, tá? Então, eu vou me matricular diretamente na LA 112, que é inglês 1, mas ciente de que eu talvez não seja aceito na hora que a disciplina for liberada. Por quê? Porque a gente atende primeiro, a prioridade é sempre do aluno que tem a disciplina de língua como obrigatória em seu currículo, tá certo? Bom, mas se eu não tenho como obrigatória, eu sou obrigada a me inscrever no inglês 1. Só que eu sei um pouco de inglês. Não tem problema, você se inscreve no inglês 1 e aí você vai fazer uma prova de nivelamento para a gente entender em qual nível que você está, e aí você vai ser deslocado para o nível que você tem conhecimento, tá certo? Então, gente, será que ficou clara essa parte? Alguém tem pergunta em como ingressar em inglês? Oi, Lute. Olá, boa tarde. Boa. Eu sou Yudi, eu sou calouro de Engenharia Civil da Unicamp. Aí minha dúvida é a seguinte, me falaram que para fazer a matrícula para entrar no CEL já passou o tempo. Aí como minhas matérias foi a própria Unicamp que escolheu, eu poderia participar de alguma forma? Agora eu acho que só no próximo semestre. Porque a gente obedece o calendário da DAC, né? As aulas são todas no campus, viu? As datas para... Eu estou vendo aqui no chat, gente, algumas perguntas. Então, assim, as aulas são todas no campus de Barão Geraldo, nós não temos aulas no campus de Limeira, né? As provas de nivelamento, elas são feitas aqui no CEL, em calendário que o pessoal da área de inglês vai informar. Gustavo perguntou do francês. O francês já eu vou falar para vocês, tá bom? Isso é apenas para o inglês, Murilo, tá? Eu vou apresentar agora as formas de ingresso das outras línguas. Agora, sobre o inglês, gente, alguma dúvida? Oi, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu faço letras, aí é obrigatório a gente escolher uma língua estrangeira, né? Isso. Aí a minha amiga, ela escolheu inglês. Aí ela quer saber se, tipo, o teste de proficiência ela tem que fazer, né? Pra poder ver em qual nível que ela vai entrar, é isso? Se ela já tiver conhecimento, ela pode se matricular na prova de proficiência. Se ela não tiver conhecimento, ela pode se matricular direto no inglês 1, que é a LA 112. Tá, obrigada. De nada. Oi, Camila. Boa tarde. Eu sou estudante da pós-graduação e eu gostaria de saber se vocês têm algo para pós, no sentido para a prova de suficiência, mas também para além disso. Se essas disciplinas elas são ofertadas só para aluno da graduação. Essas disciplinas, elas são oferecidas prioritariamente para alunos de graduação.
o que ocorre é que, caso a gente não tenha as turmas preenchidas, a gente abre um edital para os alunos de pós-graduação, tá? Mas aí a gente tem que esperar o período da DAC de alteração de matrícula. E aí tem que acompanhar no site do CEL, Camila. Para os alunos de pós-graduação, né, mais para frente, o professor Joaci vai falar sobre o curso que a gente tem. Beleza? Mais para frente hoje ainda. Aqui para frente no slide. Ah, tá. Algum tipo de certificação, caso eu conclua o último módulo de algum dos idiomas, a gente não dá certificação, né? A gente, a forma que você pode atestar é com o teu histórico escolar. A Lívia está perguntando aqui quanto tempo dura o inglês. Olha, o inglês, Lívia, nós temos 4 semestres que compõem o nível 1 ao nível 4 e mais 2 semestres, o nível 5 e o nível 6, tá? Totalizando 240 horas. Uma dúvida sobre a prova de nivelamento. Precisa se matricular na disciplina antes? Sim, né? A prova, ela costuma ser feita depois que o aluno se matricula na disciplina. A Maria Aparecida pergunta aqui, a prova de proficiência ocorre 2 vezes por ano? Sim, a prova de proficiência em inglês ocorre 2 vezes por ano e ela está lá no calendário da DAC, tá? Então, Maria Aparecida precisa dar uma busca no calendário da DAC. Vitória. Pode falar, Matheus. Vitória? Pode falar. Não, só um detalhe do nivelamento. Na verdade, a partir desse semestre, a gente vai ser antes da matrícula, o nivelamento. Então, já se tem essa informação mais atualizada. Em junho, no final, provavelmente esse finalzinho de maio, a gente já deve mandar para as secretarias de graduação o link de inscrição na prova de nivelamento. E aí essa prova a gente vai tentar fazer até final de junho, porque as matrículas, se eu não me engano, começam no dia 3 de julho esse ano. Então, a partir do dia 3, né, quando você for fazer a solicitação de vagas nas disciplinas do seu curso, também você já encaixa no seu horário a língua inglesa. Tá? Obrigada, João. Então, vamos para o próximo. O próximo slide é o japonês, né? Então, o japonês é obrigatória a prova de proficiência, tá? E o português para estrangeiro, nós temos entrevista para o nivelamento dos alunos. Então, quem quiser cursar japonês, precisa vir fazer a prova de proficiência aqui no CEL, tá? E o português para estrangeiro, entrevista. Vamos para o próximo. Para as línguas, para as outras línguas, alemão, francês, espanhol, hebraico, italiano e russo, o ingresso no nível 1, para quem não tem conhecimento da língua, ou a prova de proficiência para quem tiver o conhecimento da língua. Tá? Lembrando, gente, que a gente... Aqui estão perguntando, o Ryan está perguntando, eu sou aluno de Limeira, se eu me matricular no CEL, teria um transporte para me locomover? Ryan, eu tenho alunos que vêm de Limeira e eles vêm, acho que no intercâmbio, né? Eu não sei como é que eu sei que eles vêm de manhã e eles fazem outras coisas aqui na Unicamp, tá? Talvez depois a Marilda possa te falar. Acho que é isso mesmo, Vitória, só precisa checar lá no site da prefeitura o horário, né, do ônibus, né, e a reserva dele também. Bom, então o ingresso no nível 1, a prova de proficiência para quem tiver já conhecimento da língua, tá bom, gente? Alguma dúvida aqui sobre... Assim, bom, eu estudo na Unicamp há 2 anos, não consigo me inscrever na língua estrangeira. Gente, esse é um problema mesmo que a gente tem, porque nós não temos um número de docentes grandes. Então, em inglês, são 5 docentes e são 21 mil alunos na graduação, tá?
No francês são 3 docentes. No alemão são 3 docentes. Espanhol, hebraico, italiano e russo é um docente só. E as nossas salas de aula comportam no máximo 25 alunos. Então, a prioridade sempre vai ser dos alunos que têm a disciplina como obrigatória, tá? Aí, depois, os alunos que têm a disciplina como eletiva, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? A Unicamp tem programa livre para praticar o português. Eu não saberia falar se tem um programa, né, se tem algum grupo ou de WhatsApp ou Instagram que os alunos possam praticar o português, né? Os falantes de espanhol, tá? Eu não sei, precisaria pesquisar, gente. De nada. Bom, pessoal, é pela DAC também, Emily. Tudo a gente faz a inscrição pela DAC, tá? Eu vou deixar agora vocês com o professor Joacir, que ele vai falar dos próximos cursos, e eu vou ter que entrar em outra reunião, Marília. Então, qualquer coisa, por favor, agradeço já, pessoal, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? O professor Joacir pode continuar a apresentação e responder as próximas perguntas. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vitória. Obrigada, Vitória. Bom, então, gente, agora falando um pouquinho da extensão, eu sou coordenador da extensão, já estou no 2º mandato, então há quase 4 anos, então a extensão também já virou minha casa, né? Na extensão nós temos alguns cursos, esses cursos são para os alunos da graduação e da pós-graduação. Então, por exemplo, este semestre nós estamos com 3 turmas, acabamos formando 3 turmas de Academic Writing, né, em inglês. Eu tenho a impressão que não tem ninguém da graduação, a gente acabou pegando um público mesmo da pós-graduação, né? Talvez a pós aí tenha uma pressão um pouco maior para escrever, para publicar em inglês, mas nós temos um convênio com a Embaixada Americana, e nós recebemos, né, então, um professor dos Estados Unidos para ministrar esse curso, um professor com muita experiência em escrita acadêmica, então ele está ministrando esse curso. Esse professor também está ministrando uma disciplina de língua inglesa para professores de inglês, né, para dar um brush-up aí no inglês dos professores, e aí agora, em maio, começa o 2º componente desse curso, que é um módulo de didática, técnicas de ensino, né? Com foco, nesse caso específico, o foco é para professores da rede pública, mas, por exemplo, se você já fala inglês, né, ou mesmo que de repente você trabalha com outro idioma, mas se você tiver domínio de inglês, pode fazer essa disciplina, porque às vezes as técnicas, né, elas acabam, algumas técnicas a gente pode empregar para qualquer língua, né? Nós também tivemos francês, esse semestre aqui temos um curso de francês sobre tecnologia, e no hebraico nós temos cursos de formação de professores, né? Às vezes a extensão acaba focando um pouco mais na formação de professores, que é uma das nossas missões também no CEL, né? A formação do professor de língua estrangeira, mas de tempos em tempos a gente acaba tendo alguma coisa de língua, né? E aí, quando a gente tem esses cursos de língua, geralmente também são dos níveis mais avançados, e o Academic Writing. A extensão do CEL, né, eu vi que tem gente aí da pós-graduação, a extensão do CEL também trabalha com as provas de proficiência da pós-graduação, tanto para os alunos que são candidatos à pós-graduação, ou aqueles que estão buscando a permanência na pós-graduação por meio do relatório de qualificação,
e, geralmente, né, esse relatório de qualificação pede a prova de proficiência. Então, a extensão do CEL é responsável por elaborar e aplicar aplicar e corrigir essas provas. Todos os meses nós temos a prova de inglês e de espanhol, e maio e outubro, geralmente, maio e outubro, nós temos os outros idiomas, italiano, inglês, francês e alemão. Né? Francês, às vezes, nós temos uma demanda muito grande, então, às vezes, a gente tem 2 vezes no semestre a prova de francês. E as provas de mobilidade acadêmica, que é por demanda de edital, é principalmente uma prova para a mobilidade do francês. Então, o pessoal da engenharia deve saber aí que a Unicamp tem um convênio com universidades na França para o duplo diploma. Mas, para fazer isso, você tem que ter uma certa fluência, um comando aí do inglês, do francês, para poder participar desse edital. E aí tem a prova, se eu não me engano, chama Brafitec. Mas aí é por demanda, né? Quando tem, então, forma, sei lá, um grupo de alunos, aí esses alunos fazem a prova conosco, essa prova de mobilidade. Né? Só para, rapidamente, assim, para eu já passar para as perguntas e encerrar, eu até pus um outro slide aqui, lembrando que todos os editais internacionais vêm com essa classificação aqui, né, de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Geralmente os editais pedem ou B1 ou B2. Já vi edital pedindo C1, né? Mas geralmente aqui é o B1 ou o B2, que é um conhecimento intermediário. Então, não adianta, e eu vou falar isso porque a gente já recebeu, né, aluno, né, foi até no caso do francês, chegou uma aluna, nos procurou, falou, olha, eu preciso de um nível B2 em francês. Eu falei, tudo bem, há quanto tempo você estuda francês? Eu nunca estudei francês. Então, assim, isso aqui não é assim, você vai lá e alguém fala, olha, né, te dá um atestado, você é B2. É o seu conhecimento, o seu domínio naquela língua estrangeira. Então, aí você faz uma prova para mostrar, eu tenho nível B2 em francês, então eu posso participar desse edital, né? Então não é assim, eu vou lá no CEL e falo, olha, por favor, você pode me dar um atestado aí de C1, né? Não, é uma prova de conhecimento. Então, quando a gente fala A1, A2, a gente está pensando aí nesse nível básico, beginner, né? B1, B2 é intermediário, e já o C1, C2 é bem mais avançado. Os cursos de línguas lá do CEL, as disciplinas, a gente vai até o P2, começa a entrar no C1, né? Então, teria que terminar o nível 6 de qualquer língua lá no CEL para atingir, com certeza, o nível B2. Tá bom? Bom, gente, isso aqui é só a gente colocou um mapinha, né, para saber onde o CEL está, em frente ao Instituto de Geociências, aqui na rua Cora Coralina. E eu vou parar de compartilhar para eu poder responder a pergunta, gente, porque aí eu não vejo ninguém. Deixa eu parar a apresentação e trazer minha janela para... Espera só um pouquinho, gente. Senão eu fico perdido aqui nas minhas 1 milhão de telas que eu tenho. Pronto, agora eu consigo ver vocês. Muito bom, professor Joacir, foram bastante esclarecedoras, né, as informações apresentadas pela Vitória, pelo professor. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat. Olha, a Alice pergunta se existe previsão, projeto de oficializar idiomas disponíveis pela STCamp também, como o coreano oferecido pelo IKS e o mandarim pelo Confúcio. Alice, não tem nenhum projeto em relação a isso, né? Eu acho que até uma boa ideia que você está dando, mas não temos nenhum projeto, tá? Aí agora já estou com o chat aqui aberto. Vamos ver. A Lívia está perguntando, existe essa dupla graduação em francês para cursos da área de saúde?
Lívia, que eu saiba, não. Eu sei que tem, né, o duplo diploma para o francês, e já é bem antigo, né, um convênio bem antigo, bem já tradicional na Unicamp. Eu sugiro que você dê uma olhada, ou converse com alguém na secretaria do seu curso, para saber até, se não for em francês, se tem alguma coisa com outros países, com outras universidades, né? Existe preparação para os exames como o TOEFL, por exemplo? Maria Aparecida, nós já tivemos, mas até como a professora Vitória falou, né, nós somos 5 professores para cuidar da Unicamp inteira. Então, a gente não tem conseguido oferecer o preparatório para o TOEFL. A gente está tentando fazer isso via extensão, né? E assim que a gente conseguir abrir um curso preparatório, a gente anuncia para toda a comunidade Unicamp. Tá? Depois de quanto tempo posso fazer a prova de nivelamento novamente? Samara, eu acho que a gente mudou um pouco essa regra, mas é depois de 2 anos. Né? Você fez a prova, então você pode, durante esses 2 anos, fazer a sua inscrição, e a sua classificação é válida para a matrícula. Então, digamos que você ficou classificada no inglês 3, esse semestre você não pôde estudar, semestre que vem você se inscreve no inglês 3, a gente tem essa informação e te dá autorização para cursar. Tá? O Gustavo... O Gustavo pergunta, como aluno da pós-graduação, consigo me inscrever em cursos de língua apenas em projetos de extensão? Gustavo, sim, é que nós não estamos com cursos de língua, assim, nós não temos francês 1 na extensão, por exemplo, né? Nós temos, como eu falei, esse semestre, por exemplo, inglês para escrita acadêmica. E sim, aí você entra no site da Estecamp e faz a sua matrícula normalmente, né? Recebe atestado de participação e tudo. O institucional, Nicolas, se eu desejar participar de um edital que exige nível B2, por exemplo, e eu tenho esse nível, existe alguma forma, por meio do CEL, de atestar isso, já que eles exigem algum tipo de certificado oficial do nosso nível? Então, Nicolas, depende do que o edital está pedindo. Tem edital que vem, assim, bem específico. Precisa ser tantos pontos no TOEFL, precisa ser tal banda no IELTS, ou de uma outra língua, né? Tudo vai depender do edital, né? Nós estamos preparando uma prova nova lá no CEL para essa mobilidade, e aí assim que estiver disponível, a gente vai avisar a comunidade Unicamp. Tá? Mas presta sempre atenção no edital, porque às vezes o aluno acaba apresentando o IELTS e o edital exige somente o TOEFL, por exemplo. Né? E a Carolina, em relação à extensão para alunos da pós-graduação, não entendi se é disponibilizada alguma disciplina ou curso do idioma, ou apenas o teste para ser feito para saber o nível do idioma. Então, Carolina, são 2 coisas da extensão. A extensão oferece as provas de proficiência da pós-graduação para quem é candidato a um programa de pós-graduação ou para quem já está na pós-graduação e quando vai entregar o relatório da qualificação, um dos documentos que eles pedem é o atestado de proficiência. Esse atestado de proficiência, a nota é o departamento também que coloca, né? Então, a nota mínima é 5. A maior parte dos programas de pós-graduação da Unicamp pedem a nota 5, mas tem programa que pede 6,5, 7,5, 8, aí tem um programa que está pedindo 8,5. Aí é o programa mesmo que decide, né? Nós não decidimos, né? A única coisa que nós falamos é o seguinte, olha, o aluno, a partir de 5, recebe um atestado que, durante 2 anos, pode ser usado. É um atestado oficial, com reconhecimento da Unicamp, para ser usado ou no material que você está se candidatando à pós-graduação, ou naquele material na documentação da qualificação. Tá?
E aí, os cursos... Ah, Carolina, desculpa, né? Faltou a segunda parte da sua pergunta. Os cursos de idioma, nesse momento, nós não estamos oferecendo nenhum curso de idioma, apenas cursos mais específicos, como esse de Academic Writing. Tá? E a Samara... Deixa eu ver se eu não pulei ninguém aqui. Ah, não, Samara. Qual seria o critério de aceitação de matrículas para o francês 1, o CP do aluno? Sim, Samara. Quando a gente faz, né, isso é para qualquer disciplina da Unicamp, na verdade, naquela semana de alteração de matrícula, quando encerra para os alunos, aí tem um dia que tem uma atuação, né, da coordenadoria em cima dos pedidos de matrícula. Aí, os alunos são ordenados, isso é uma coisa que vem da própria DAC, né, pelo SIGA, vem uma ordem dos alunos por CR, né, pelo CP, né, então, ali tem a prioridade, então, se essa disciplina é obrigatória, aí tem, acho que a prioridade 9, se está em fase, é 8, e aí vai. Então, na hora de dar o aceite, quem é de obrigatória, o próprio sistema já aceita. Então, digamos que sobraram, né, são 22 alunos, 15 obrigatória. Esses já receberam aceite automático. Aí nós temos ali 7 vagas. Quem vai ocupar essas 7 vagas? Os 7 primeiros que têm a disciplina francês 1 como eletiva nessa lista. Né? Então, e vai variando. Às vezes a gente tem turmas que 22 alunos são de obrigatórias, às vezes tem 2 alunos de obrigatório. Então, a gente às vezes consegue, até nem quem solicitou, a gente consegue atender todo mundo ali. Então, é meio que uma loteria, assim, para a gente saber quem vai ser aceito ou não. Uma dica que eu dou para vocês é que as turmas da noite, que são obrigatórias, elas têm uma tendência a ter poucos alunos de obrigatórias, porque aí, às vezes, o que o aluno faz? Né? Ele está no curso noturno, aí ele tem que fazer aquela disciplina obrigatória. Ele também pode fazer à tarde. Então, às vezes, o aluno prefere fazer na disciplina à tarde, daí a turma à tarde, às vezes, assim, 100% dos alunos são todas de obrigatória, aí à noite, às vezes, tem 2 de obrigatórias, aí a gente tem 20 vagas para alunos de eletivo. Então, assim, não é garantia, né, como eu falando para vocês, assim, é uma questão de uma meio loteria, mas, de repente, tenta na turma da noite que a probabilidade pode ser um pouquinho maior, né? E a Camila, é possível acompanhar as aulas de inglês como aluno ouvinte? Camila, o regimento da Unicamp não permite aluno ouvinte na graduação. Né? Você teria que entrar, se você não for da graduação, se você for da pós, aí você tem que fazer a matrícula como aluna especial. E lá tem, né, no calendário da DAC, tem lá no SIGA mesmo, né? Você faz, quando a gente libera as vagas, aí você tem que fazer a inscrição como aluna especial. Mesmo sendo da pós, nós também oferecemos uma prova de nivelamento para os alunos da pós, porque às vezes, né, você está na pós, quer dar uma acelerada aí no inglês, tal, mas já tem um conhecimento, então a gente também oferece um nivelamento. Mas o aluno ouvinte, realmente, na graduação, não é possível, assim, a questão assim, não, a gente nem pode aceitar, né? Não é nem permitido, não adianta, eu falo com o professor lá, assim, a gente fica constrangido e fala, olha, infelizmente, a gente não pode aceitar, tá bom? Pois é, Hilde, eu também, porque às vezes que a gente é professor, às vezes a gente quer abraçar o mundo. Oi, Camila. Deixa eu aproveitar aqui que não tem nenhuma questão mais no chat e ver se eu entendi. Então, a possibilidade para alunos da pós-graduação e acompanharem a disciplina de inglês enquanto aluna, ou esperando abrir um edital específico, caso sobre vagas, ou se inscrevendo como aluna não regular no calendário oficial da Unicamp. Você, na verdade, a única possibilidade, Camila, porque você está na pós, né? E as nossas disciplinas, elas são da graduação. Então, e isso não é só com as disciplinas do CEL, né? Qualquer outra disciplina que você queira fazer da graduação, porque às vezes eu tenho vontade de fazer algumas disciplinas na graduação, às vezes eu olho ali no IEL algumas disciplinas, né? Que vontade de fazer essa disciplina na literatura, porque não é a minha área, né? Eu sou da linguística, mas
Quando você é da pós, então a possibilidade é você fazer a matrícula como aluna, como estudante especial. Aí você entra no SIGA, né, e vai fazer a sua inscrição. O que a gente faz? A gente consegue fazer uma previsão de quantos alunos nós vamos ter no próximo semestre. Então, mais ou menos, a gente tem uma ideia, olha, no nível 2, acho que a gente consegue oferecer, sei lá, na turma à tarde, 2 vagas para alunos especiais. À noite, geralmente à noite a gente oferece mais. No nível 3, a gente consegue oferecer 5 vagas, né? Então, nós aplicamos a prova de nivelamento, aí você faz a prova, digamos que você ficou classificada no inglês 3. Aí você vai lá no SIGA, naquele período de matrículas, né, normal, para aluno especial, e solicita a vaga no inglês 3. Né? Como você fez a prova com a gente sabe, aí eu olho lá o nome, Camila, olha, Camila pode sim fazer o inglês 3. Aí, quando termina a atuação na alteração de matrícula da graduação, tem um dia seguinte, se você até dá uma olhada lá no calendário, você vai ver que tem atuação nos pedidos de alunos, matrículas especiais. Né? Aí, nesse dia, a gente vai lá no inglês 3 e vê, tem 2 vagas aqui. A Camila é da pós-graduação, ela fez a prova, tem o nível, pode fazer o nível 3. Então, a gente vai lá e aceita. Tá? Então, a possibilidade de você assistir oficialmente é essa. Né? Tem semestres, porque a gente vai acompanhando os alunos das obrigatórias. Né? Então, tem semestre, por exemplo, que o inglês 3 é obrigatório, assim, às vezes no mesmo horário a gente tem que abrir 2 turmas, porque a gente vai ter uma demanda de obrigatórios muito alta naquele horário. Aí a gente não oferece para aluno especial, porque a prioridade tem que ser para a graduação. Certo, obrigada. Viu? De nada. O Rafael, me disseram que seria melhor tentar colocar francês 2 pela DAC no início do semestre que vem, pois a concorrência seria menor que o francês 1. Será verdade? Rafael, eu acho que é fake news. Porque se você solicitar, você pode solicitar, quando você vai fazer a matrícula, você pode solicitar vaga em qualquer curso da Unicamp. Né? Mas o problema é o pré-requisito. Para você fazer o francês 2, você tem que ter como pré-requisito o francês 1. Então, inclusive chega uma hora que o próprio sistema cancela a sua solicitação automaticamente. Eles cortam assim, porque não tem o pré-requisito, então é cancelado automaticamente. Aí você até recebe uma mensagem, matrícula ou solicitação negada por falta de pré-requisito. Então, eu sugiro que você faça no francês 1. Como eu disse, né, as turmas da noite, às vezes tem a chance, pode ser um pouco maior, de você conseguir entrar como eletiva. E aí depois, quando for para o francês 2, aí você tenta passar para tarde, ou francês 3, você tenta passar para um horário à tarde, se for mais conveniente. Tá? Mas não faz isso não, você vai fazer e vai ter a matrícula rejeitada. Né? Só mais uma questão, para fazer a prova de nivelamento agendado pela DAC. Não, Camila, o que a gente faz é o seguinte, quando a gente já está com o calendário, nós mandamos um e-mail para secretarias de pós-graduação e dos cursos diversos, e pedimos para que eles transmitam esse e-mail para todos os alunos da pós. Aí, nesse e-mail, já vai um link de inscrição. Aí você vai se inscrever, vai pôr lá seus dados, aí a Secretaria do CEL manda um e-mail para você com como que você vai, com as informações de como, as orientações de como você vai fazer a prova. Tá? Então, fica atento assim, aos e-mails lá da sua secretaria, que deve ir alguma coisa assim, acho que é o título, geralmente a gente põe aulas de inglês no céu, ou cursos de inglês, desculpa, cursos de idiomas no céu, alguma coisa assim. Tá? A Lívia, quanto tempo dura o curso de francês? Lívia, todos os idiomas lá no céu, nós oferecemos 6 disciplinas, né? Então, do nível 1 ao nível 6. O francês, como também tem uma demanda enorme, e o francês é menor ainda que o inglês, o francês são só 3 professoras,
elas acabam oferecendo somente até o nível 4. E aí, de tempos em tempos, elas oferecem, as professoras oferecem os níveis 5 e 6 na extensão, né? Mas todos os idiomas, o russo, você vai fazer do russo 1 ao russo 6. Tá? Ok, Camila. Agora temos a Camila. Fiquei com uma dúvida agora. Como você disse, francês 1 é pré-requisito para o 2. Então, é necessário fazer 1 antes do 2 ou é possível pular de nível? Então, Camila, no caso do francês, você tem que fazer uma prova que chama proficiência, né? No inglês, é a proficiência para obrigatória, nivelamento para as eletivas. No francês, por enquanto, é só a proficiência, que agora já foi a inscrição, né? Na verdade, a proficiência vai ser agora no final, começa no final de abril. Então, se você já tem conhecimento de francês, você tem que fazer o exame de proficiência no próximo semestre. Tá? Espanhol, exatamente, espanhol é como francês, o alemão também, o italiano, né? O russo, você tem que conversar com o professor. Russo e hebraico, conversem com os professores. Tá? No caso do inglês, nós conseguimos fazer até o nível 6? Sim, Lívia. E assim, infelizmente, né, qualquer estrutura educacional é sempre uma pirâmide, né? Então, aqui o primeiro nível, aquela loucura, 80 alunos em cada turma querendo fazer, a gente só tem 22 vagas, aí vai diminuindo. Então, a partir do 3, é muito difícil você não conseguir uma vaga. Assim. Só que, a não ser que seja um semestre, assim, que a gente vai ter uma demanda muito grande. Né? Nos níveis 5 e 6, sempre tem vaga. Sempre tem vaga. Né? Mas você vai até o 6. Tá? Sendo que mesmo se eu fizer o teste de proficiência, como a matéria de língua estrangeira é obrigatória para mim, eu ainda assim seria obrigado a fazer os níveis... Nossa, Júlia, fake news. Não, eu acredito que você seja do IEL, né? Para o IEL, ou mesmo para o IFISH ou para o IA, os níveis obrigatórios são o inglês 1, 2, 3 e 4, né? A 112, 212, 312, 412. 512 e 612 não são obrigatórias. O que muitos alunos fazem do IEL é porque, às vezes, você precisa ter, e do IFISH também, a gente acaba tendo uns alunos assim, que às vezes você precisa ter 4 créditos ou 8 créditos de outras disciplinas, né, de disciplinas que não são obrigatórias da Unicamp. Então, o que os alunos fazem? Poxa vida, eu já fiz até o 4, então eu já pego o 5 e o 6, né, tenho mais contato com o inglês, desenvolvo mais meu inglês e tenho esses créditos de disciplinas eletivas. Mas não, obrigatório para você é do 1 ao 4. Tá? Yudi, pode confirmar como as vagas de inglês são limitadas? Se meu inglês for nível 5 ou 6, tenho mais chance de conseguir entrar? Certamente, Yudi, certamente. Né? Então, a gente, por exemplo, esse semestre tem lá uma turma de inglês 5, com 20 alunos, né? Acabaram sobrando 2 vagas, e no inglês 6, acho que nós ficamos com, no final, 13 alunos, porque aí teve aluno que preferiu voltar para o inglês 5, então teria muito mais chances. Né? A partir do inglês 4 já começa a ficar mais fácil assim, conseguir a vaga. Tá? Yudi, será que é o mesmo Yudi que levantou a mão ou não? Isso, professor. É o mesmo Yudi. Professor, então, como tem 2 vagas, outra pessoa leiga que não foi matriculada, mesmo assim, tendo vaga na sala, ela pode participar ou não pode? Mesmo Não. como ouvinte? Não existe a figura de aluno ouvinte. Né? Isso não é no CEL, isso é do regimento da Unicamp. Na graduação, você tem que estar ou matriculado, né, como aluno regular, ou, se você for da pós-graduação, você pode se matricular como aluno especial. Né? A gente não tem possibilidade, por exemplo, para alunos da comunidade, né? Nós não temos para alunos externos para a Unicamp, porque a gente quase não dá conta dos alunos da graduação, né? Então a gente, infelizmente, não tem como abrir
as vagas, né? E como eu disse, né, ouvinte não é permitido. Você pode me falar, professor, a gente morre de dó, mas não é permitido aluno ouvinte. Tá? Joacir, acho que tem mais uma pergunta da Alice aqui, que acabou passando, e acho que a gente Desculpa. encerra também, que o nosso tempo está Nossa, é verdade. acabando, está É estourando tão gostoso já. conversar, assim que a gente vai, né? Pede A uma gente nem pizza e a gente percebe. continua conversando. Também tenho dúvida do porquê alguns idiomas disponíveis pelo CEL, hebraico ou japonês, não podem ser selecionados como língua obrigatória dos cursos do IEL, apenas francês e inglês são obrigatórios. Então, Alice, aí a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo, porque aí é o projeto pedagógico da letras. Né? Então, quando o projeto pedagógico foi elaborado, pensou-se, né, no alemão, no francês, no inglês, no italiano e no espanhol. Talvez pudesse ser até uma movimentação né, do centro acadêmico de verificar, mas por que não pode ser o japonês, né, já que tem no CEL, né? Por que não pode ser também o russo ou o hebraico? Então, assim, não é por parte do CEL, mas do projeto pedagógico do curso. Tá? Acho que era isso. Acho que a gente vai encerrando então aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, né? Acho que foi muito interessante esse bate-papo, espero que tenha sido bastante útil, contribua aí para vocês em relação ao planejamento do semestre, né? As escolhas das disciplinas, né? Uma compreensão maior aí do funcionamento do CEL. A gente gosta dessa palavra, né? Quando a gente conversou, a gente até brincou, nossa, vamos fazer uma roda de conversa sobre o CEL, né? Quem não vem para essa roda de conversa, né? Para falar sobre o CEL, mas é o CEL com L. Então é isso, eu gostaria também de reforçar o convite para vocês acompanharem a nossa programação. Eu disponibilizei aqui também o site da DERE, como o professor foi comentando. Então, pessoal, é isso, né? Planejem aí a vida acadêmica de vocês, né? Em termos de conhecimento, formação em idiomas, e nos vemos aí nas próximas atividades. Professor, muito obrigada, agradeço, boa semana para vocês e até breve, pessoal. Até. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Marilda.